Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Bora Pensar. Bom, eu estou gravando esse episódio após as eleições do último domingo, enfim, eleições importantes. Eu estou um pouco assustado com a animosidade, tanto das redes sociais quanto fora, e isso é muito ruim, de verdade, assim, essas histórias nunca acabam bem, e acredite, elas sempre podem piorar. Bom, esse episódio é uma tentativa da gente pensar melhor no que aconteceu e que de alguma forma eu possa levar você também a pensar melhor no seu voto, né, no segundo turno para a campanha para presidente. Essa eleição ela teve algo novo que eu acho que a gente não, né, nós brasileiros não conhecíamos tanto, que é a história do voto útil, também conhecido como voto estratégico. Bom, esse conceito ele é um conceito muito usado em teoria dos jogos. A teoria dos jogos é uma área da matemática aplicada que ela estuda, na verdade, qual a maior probabilidade, ou na verdade, quais são as formas dos jogadores obterem os melhores resultados. Seria mais ou menos esse o conceito da teoria dos jogos. É uma área super bacana. E o voto estratégico, que a gente conhece como voto útil, é um dos conceitos que essa ciência acaba abraçando. Basicamente, né, o voto estratégico e o voto útil é quando, na verdade, você apoia um outro candidato, né, para que um que você detesta ele não chegue a ganhar a eleição. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Inglaterra, você tem 3 partidos principais. Você tem o Partido Conservador, tem o Partido Trabalhista e o Partido Liberal Democrata. Então é muito comum na Inglaterra, como o Partido Liberal Democrata e o Partido Trabalhista lá, eles têm uma linha, uma filosofia política muito próxima, é muito comum os eleitores em determinadas regiões, um votar no outro, né, um desses partidos, para evitar, na verdade, que o Partido Conservador ganhe. Que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Só que no Brasil teve um elemento muito, muito ruim, assim, porque na verdade essas pessoas que estão por trás desses partidos, elas sabem manipular a informação. Então você começa a propagar um monte de fake news e as pessoas começam a ficar apavoradas. E como o eleitor brasileiro, né, ele se informa muito por Facebook, por WhatsApp, as pessoas não buscam informação de qualidade, elas começam a ser manipuladas, você entende? Então a pessoa realmente acredita em tudo que ela ouve do Bolsonaro e ela acredita em tudo que ela ouve do Haddad, e isso vai gerando um ambiente muito nefasto e que a pessoa ela vai abandonando por falta de informação ou por baixa qualidade de informação, ela vai abandonando todo o candidato de preferência dela, que seria de centro-esquerda, centro-direita, e ela começa a polarizar o voto para evitar a qualquer custo que o outro ganhe. Bom, desta forma, o voto, na verdade, ele acaba se tornando um voto pragmático, não é verdade? É um voto... Vamos falar de pragmatismo. Acho que o pragmatismo vai ajudar a gente a entender também o que aconteceu. O pragmatismo ele é um conceito que tem em filosofia, que é quando você age, você faz alguma coisa fundamentado por uma crença que você acredita que é verdadeira, né? E que vai te trazer algum tipo de vantagem. Então o voto, o útil, ele acabou virando também um voto pragmático. Evitar que o outro ganhe, né? O meu adversário, o candidato, o Alinha, que eu acredito que vá vencer as eleições, não se torne realidade de jeito nenhum. Quando a gente fala em pragmatismo, eu acho que um filósofo que ajuda a gente a entender bastante é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel escreveu um livro que se chama O Príncipe. O Maquiavel escreveu esse livro enquanto ele estava preso em Florença, no século XVI, e ele escreveu esse livro direcionado aos príncipes em como governar os seus estados e resolver os seus problemas externos e internos. O livro é extremamente pragmático, mas ele não é só famoso por causa disso. O Príncipe, ele é muito famoso porque eu vou trazer uma frase do Maquiavel que você conhece, e através dessa frase a gente vai mergulhar nesse conceito para a gente entender melhor o que está por trás da filosofia do Maquiavel, que são os fins justificam os meios. Por que ele falou isso, os fins justificam os meios? O Maquiavel ele deixa muito claro no Príncipe que mentir, matar, exterminar, pense num monte de valores que são totalmente contrários aos nossos. Para o Maquiavel era válido
Sabe por quê? Porque o Maquiavel fala assim, olha, não dá para um governante, um príncipe, ele ser um cara gente boa o tempo inteiro e ele ser um cara moral. Se um príncipe não for imoral, ele não vai conseguir governar o seu estado, ele vai perder o seu principado e ele pode até perder a vida. Então a imoralidade faz parte, né, faz parte da política e o príncipe precisa jogar com isto se ele quiser, na verdade, ser próspero. Eu vou dar um exemplo de quem era o cara no Príncipe, o cara que para Maquiavel era um exemplo de pragmatismo. Esse personagem ele era chamado César Borgia. O César Borgia ele era filho do Papa Alexandre VI. E você não escutou errado. Você vai ser, pô, como assim? Ele era filho de um papa? Velho, ele era filho de um papa. E por aí você já vendo que os Borgias eram uma família, assim, não muito comum. Eles foram uma das famílias mais famosas da história do Renascimento, uma família extremamente poderosa, corrupta e extremamente violenta. E por que o Maquiavel coloca o César Borgia, na verdade, como um exemplo de homem pragmático? Porque o César Borgia ele fazia o que era necessário para manter as suas posses. Tem uma história bizarra no livro, aliás, o Príncipe tem várias histórias bizarras que deixam seriados como Game of Thrones assim no chinelo. Uma das histórias, o César Borgia, ele nomeia um senhor chamado Remiro de Orco para colocar ordem numa região que chamava România, que era uma das posses do César Borgia. Estava acontecendo várias revoltas sociais, enfim, eles estavam perdendo o controle, o César Borgia estava perdendo o controle, e daí o Remiro de Orco vai lá, ele coloca ordem na casa, só como ele era um cara muito violento, né, extremamente truculento, a população começou a se voltar contra ele, e o negócio começou a realmente atingir o César Borgia politicamente. Então o que o César Borgia fez? O César Borgia mandou matar ele, partiu ele no meio, expôs ele em praça pública, na verdade, como uma mensagem para a população que ele era um governante, um príncipe justo, e ao mesmo tempo para a população ficar esperta que se ele precisasse pegar mais pesado, ele pegaria, entendeu? Ele tinha uma mão pesada também. Daí o Maquiavel vem e fala assim, olha só que exemplo de homem pragmático, ele resolveu dois problemas com uma paulada só, e ele fez o que era necessário. Você me olha, né, muito estranho, né, e fala assim, nossa, mas que tipo de moral é essa? Mas na verdade, se você pensar o que aconteceu nas eleições do último domingo, eu vou fazer uma provocação para todos nós brasileiros. Será que nós somos tão diferentes de um César Borgia? Será que na nossa ânsia de eliminar o candidato que nós não queremos, na verdade, que ganhe as eleições de jeito nenhum, nós também não nos tornamos imorais? Porque é isso que o Príncipe traz. Esse livro ele traz o seguinte, quando o negócio aperta, muitas vezes nós somos imorais sim, para se atingir um bem maior, que no caso o Maquiavel fala que é preservar o Estado, nós, para evitarmos que o Haddad ganhe a eleição, ou que o Bolsonaro ganhe a eleição, nós estamos topando qualquer coisa. Nós estamos deixando de lado, na verdade, que, por exemplo, o PT, né, ele apoia ditaduras como a que está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, no mínimo é contraditório com o discurso do PT, que fala que luta contra a ditadura, não é? E você, pô, se você apoia o PT, você está, de certa forma, endossando isso. Do outro lado, o Bolsonaro, ele é uma pessoa misógina, racista. Tem vários depoimentos dele falando isso. Não dá para ignorar, né? Isso sim não é fake news, porque tem tanta evidência do próprio Bolsonaro expressando o que ele sente com relação a coisas que, na verdade, para nós deveriam ser valores invioláveis, e mesmo assim as pessoas estão votando nele. Então a minha provocação é o quanto nós estamos longe de um César Borgia e o quanto nós, na verdade, não estamos sendo imorais nessa eleição simplesmente porque o outro não ganhe. Então a minha provocação é essa hoje, e agora respirar, tomar uma aguinha, ou se você fuma um cigarrinho, vai fumar um cigarrinho, que eu vou chamar o nosso desafio Bora Pensar. Bora lá, gente! Pessoal, respondendo a pergunta, né, que eu trouxe no episódio de hoje, se o voto útil é inútil, eu só posso responder dentro da perspectiva, na verdade, do Maquiavel. O Maquiavel diria, se você conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno, parabéns, você cumpriu o seu objetivo, então é lógico que seu voto não foi inútil.
E você fez o que era necessário, na verdade. Você passou por cima de valores morais, você ignorou coisas como racismo, misoginia, corrupção, e aqui eu estou falando ataque à nossa democracia, e aqui eu estou sendo muito sincero, isso acontece dos dois lados. Então Maquiavel fala assim, isso aí, você passou por cima de tudo isso, você brigou com seus amigos, com sua família, né, nas redes sociais, tudo em nome do seu candidato, numa ideia que você achava, na verdade, inevitável defender. Então Maquiavel te daria a maior força. Enfim, somos todos, no fundo, maquiavélicos, não é verdade? Agora, a provocação que Maquiavel traz, eu queria compartilhar com você essa reflexão. Se você realmente acredita que em momentos da história, como nós estamos vivendo agora, é praticamente inevitável nós não sermos imorais, de nós termos que deixar de lado valores que são muito importantes para a gente, para se atingir, na verdade, um bem maior, né? Ou evitar um mal mais perverso, digamos assim. Bom, um forte abraço e até o próximo Bora Pensar. Ah, e não esquece de tocar no sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar a divulgar o canal, beleza? Fui!